Queridos, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos juntos neste dia, nesta manhã, a meditação da palavra. Quero ler com você, vamos continuar meditando no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Falamos um pouquinho da carta, né, do livro de Apocalipse, o contexto ali de João na ilha de Patmos. Falamos da carta a Éfeso ontem, e hoje a gente vai meditar, né, trazendo lições para as nossas vidas, né, uma leitura devocional, aplicando para as nossas vidas. E agora eu leio com você no mesmo capítulo 2, a partir do versículo 8, que é a carta a Esmirna. Carta a Esmirna. Que diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha só, queridos, para a gente fazer uma aplicação para a nossa vida, para o nosso dia, a gente também precisa entender o porquê desta carta. Assim como ontem a gente também meditou sobre a carta a Éfeso, Jesus apresenta-se e mostra que ele sabe, né, das obras daquela igreja, do crescimento das obras, mas também ele apresenta que espiritualmente eles haviam caído e que eles deveriam voltar. E por fim ele diz o que ela deve fazer, né? Se arrepender, e sempre tem um senão virei a ti, né? Vem o juízo. A igreja de Esmirna, que o nome Esmirna, né, está sempre ligado à mirra, a perfume, né? É uma mirra aromática, daí possivelmente a ligação com a cidade, né, de Esmirna. Bom, esta cidade próspera uma cidade que tinha um porto muito ativo, que para a época tinham ruas bonitas, elegantes, um comércio borbulhando, né, fervente, muito forte, né? Havia um orgulho civil muito grande por pertencerem, né, ao grande Império Romano, que era uma máquina de conquista, de estratégia. Isso é inegável. Então, para a gente ter uma ideia, Esmirna era chamada da coroa da Ásia, né? Era enaltecida pela glória daquela cidade, pela prosperidade, pelo comércio, pela riqueza, mas eles também estavam entrelaçados com a religião, né? E essa demonstração de uma fé
nas divindades e na imagem do imperador, significava a lealdade ao império, né? A lealdade absoluta ao Império Romano. Isso era demonstrado publicamente nos cultos. Por exemplo, já havia muito tempo um templo dedicado a Deus a Roma, para vocês terem uma ideia do que era a idolatria a este império, né? E ela ganha ao longo do tempo um rosto, uma personificação. Ou seja, não é apenas agora o templo dedicado a Deus, ao Império Romano, mas agora ela ganha rosto, ela ganha cara. E começa-se então a divinização dos imperadores que eram cultuados. E isto também era uma forma de demonstrar lealdade ao Império Romano. Quem não fazia isso era suspeito. Quem não fazia isso tornava-se inimigo. Quem não fazia isso era merecedor de denúncia, de prisão e até mesmo de morte, né? Então, honrar a Roma era declarar fidelidade ao império em voz alta. Imagina, e você já vai montando aí esse cenário na sua cabeça, onde a igreja estava, né? Os templos aos imperadores, né? Que esse templo a Roma, e agora, como eu disse, ela se personifica na figura do imperador, que era a figura mais poderosa, obviamente, do império. E eles passam a ser adorados como divinos. Era oferecido diante da imagem do imperador sacrifícios, incensos, né? Templos erguidos, por exemplo, havia o templo erguido a Domiciano, que foi o imperador que colocou João na ilha de Patmos. É sob o seu governo, né? E o gesto esperado pelos cidadãos era de queimar incenso e declarar o título César, que é aplicado a todos os imperadores, né? E eles declaravam: César é o Senhor. César é o Senhor, é o divino, é quem tem poder para mandar prender, para mandar soltar, para mandar matar. César é o Senhor. Veja que isso era muito forte, porque quando os sacerdotes, sumos sacerdotes, enfim, aqueles que formaram aquele conclave contra Jesus diante de Pilatos, e eles insistem para que Pilatos crucificasse Jesus, e Pilatos dizendo: eu não vejo crime algum neste homem e tal. Aí eles vão assim na veia, né? Eles dizem assim: ele se diz rei, e nós não temos outro rei senão César, e se tu apoias ele, tu estás indo contra o rei César. Aí colocou Pilatos contra a parede. Claro que a profecia tinha que ser cumprida, né? Mas o contexto era esse, dessa divinização de César, e qualquer um que fosse denunciado, que chegasse a alguma coisa, nenhum governador, nenhum gestor gostaria de ser denunciado diante de César, porque eles buscavam essa pacificação, para que não houvesse convulsões sociais, guerras locais, né? Então isso era combatido muito no império. Então, se chega uma denúncia diante de César dizendo: olha, Pilatos está apoiando um homem que se diz rei, imagina como ficaria Pilatos, que obviamente estava de olho também na posição de governante maior. Enfim, só para a gente entender a dinâmica de como era nesse tempo, né? Depois no tempo de Jesus e depois de Jesus, essa dinâmica do Império Romano.
e que depois passa-se a divinizar a figura do imperador. Então havia festas pagãs, festas públicas, com procissão de imagens dessas divindades, com a imagem do imperador, e eles faziam sacrifícios de animais, não é? Ofereciam carne que era oferecida a esses ídolos, música, teatro, competições, incensos queimados diante da estátua de César. Então, é nesse contexto. Mas a igreja de Jesus está lá. Havia, para você ter uma ideia, um grande comércio, né? Esmirna, ela ligava o comércio do Oriente, do Ocidente, e havia muitas especiarias, como azeite, tinha também a mirra que circulava muito naquela região. O comércio era muito forte. Agora, quem não participava dessas coisas era boicotado, né? Ficava de fora, sofria esse boicote, né? Boicotado, né? A palavra certa, boicotado, era boicotado, era excluído. Então, quem não ia para as procissões, quem não acendia incenso diante da estátua de César, quem não participava da vida social, cultural, era excluído. Não tinha trabalho para essas pessoas, porque elas eram tidas como traidores, suspeitas, inimigas do Estado, inimigas do Império, inimigas de César, que cultuava outros deuses ou a outro Deus. Então, a igreja sofria porque os que confessavam Jesus como Senhor e não César, os que confessavam Cristo como seu Salvador e não César, não arrumavam emprego. Muitas vezes não conseguia nem comprar. Já se não tinha trabalho, E quando arrumava algum subemprego, alguma coisa que arrumava dinheiro, tinha dificuldade para comprar. É cristão, não vende. É cristão, não contrata. A igreja estava lá. Aí, quem não participava desse culto, quem não se inteirava, né, desta vida de culto ao imperador, dos sacrifícios, dos incensos, ficava de fora. Então, havia outra barreira, que era o judaísmo. Veja que isso é denunciado, a gente vai falar sobre isso. O judaísmo era uma religião liberada pelo Império Romano. E o judaísmo denunciava aqueles que seguiam a Cristo, porque para eles quebravam a lei de Moisés. Então, os próprios judeus, né, judaizantes da religião, denunciava aqueles que seguiam a Cristo. Então, você tem um obstáculo social, econômico, você tem um obstáculo agora dos próprios judeus, que denunciava aqueles que se convertiam ao Evangelho. Então era duro ser crente em Esmirna. Era difícil demais. Como é que você vai manter sua família? Como é que você vai comer? Como é que você vai viver? Sendo excluído, sendo denunciado, não arrumando trabalho, não conseguindo, na maioria das vezes, nem comprar. Aí, ser um bom cidadão em Esmirna envolvia 3 coisas: queimar incenso ao imperador, dizer César é o Senhor e participar das festas pagãs.
Crente que é crente, não dá glória ao imperador, não diz César é o Senhor e não participa de festas pagãs. Crente que é crente em Jesus, crente que tem sua vida transformada, crente que tem sua vida, né, santificada, paga o preço, e um preço alto, um preço caro. E o resultado? Prisão, perda de bens e até risco de morte. Aí é nesse cenário, nesse contexto, que Jesus diz assim: escreve uma carta a Esmirna. Glória. Esmirna não está esquecida, não está excluída. Pode estar excluída aí, mas aqui no céu ela tem um registro. Ela é importante. Esses aí que triunfam, que resistem, tem importância. Aí ele diz: escreve a igreja que está em Esmirna, porque elas têm um bom perfume. E como a gente falou, a Apocalipse, né? João em Patmos é cerca de 90, mais ou menos antes de Cristo, 95. E a carta começa, como a gente começou a ler aqui, dizendo: ao anjo, ao pastor, né, ao responsável da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último. Aí você já começa a entender o porquê que Jesus já se apresenta dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Por que ele diz isso? Isso não é aleatório. É resposta direta a todo esse contexto, a toda essa glória de Esmirna, a toda essa adoração ao imperador. Jesus está dizendo: enquanto eles gritam César é Senhor, enquanto eles queimam incenso ao imperador, eu estou dizendo para vocês: quem é primeiro e quem é último sou eu, quem governa sou eu, quem domina sou eu. César vai passar. E quando ele descer à sepultura, ele não tem poder de voltar, a não ser no dia certo, para prestar conta diante dele, porque todo joelho. João disse assim: eu vi homens grandes e pequenos. Isso não é estatura, não. Se fala de posição. Homens grandes que fizeram história, que conquistaram, que passearam no seu palácio dizendo: ó, a grande Babilônia que eu construí para minha glória. Homem grande. E homens pequenos, sem relevância na sociedade. Ele está dizendo: não importa o que você foi aqui, todo joelho vai se prostrar diante de mim, seja grande ou pequeno, se foi rico ou se foi miserável neste mundo, todo joelho vai se dobrar diante de mim, Jesus diz. O que ele diz aqui à igreja de Esmirna é confortante. Deixa que eles cultuem ao imperador que se acha divino, que se acha eterno, que se acha Senhor, mas eu estou dizendo para vocês que quem é o primeiro, quem dá origem a tudo, quem construiu e quem fez tudo, fui eu, não é César. Confia em mim. Não é César quem é eterno. Para aqueles que dizem César é Senhor, ouvir essa frase é ofensiva. Mas para a igreja de Jesus, para a igreja triunfante, ela não baixa a bandeira, ela continua dizendo Jesus, não César. Jesus é Senhor. E ele diz: o que esteve morto e reviveu.
para uma igreja que está o tempo inteiro sob ameaça de morte. Porque para César a morte era o último estágio, matar, aniquilar. Jesus está dizendo: eu tenho poder sobre a morte já não é mais problema, a morte não é aniquilação, a morte é a passagem, porque ele venceu a morte na cruz do Calvário. E Jesus diz: eu sou aquele que esteve morto. Mas diga aí para César, para quem quiser ouvir, que no terceiro dia ele ressurgiu com poder e grande glória, e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sobre o nome de Nabucodonosor, dos faraós, dos Césares, dos Artaxerxes, seja lá quem for, ele é sobre todos. Ele é Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aí ele diz aqui: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que esteve morto, mas eis que estou vivo e tenho poder sobre a morte, sobre o inferno. Eles podem matar vocês, mas isso não é o ponto final da história. Veja que Jesus está dizendo, não está dizendo assim: vocês não vão morrer, vocês não vão passar por provações. Não. O que ele está dizendo é: vocês vão passar, mas isso não é o fim. E não é à toa que ele diz assim: conheço a tua pobreza. Isso aqui é literal. É de um povo que numa cidade é excluído por seguir a Cristo. E o próprio Jesus já tinha dito, já tinha ensinado, dizendo: vocês serão odiados, maltratados, excluídos por causa do meu nome. Mas não fiquem tristes não, antes exultai. Saltem de alegria, porque isso está acontecendo. Porque embora eles possam matar vocês aqui, vocês fecham os olhos aqui, mas quando abrirem, numa outra dimensão, será num lugar que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, não chegou ao entendimento humano. E a gente só vai poder dizer assim: oh, eu não merecia tudo isso. Aí ele diz: conheço as tuas obras, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não é metáfora, é o quadro, é a fotografia social daquela igreja. De serem pobres não porque a cidade era pobre, mas de serem pobres porque eram excluídos por não negarem a Jesus. Então, para Jesus aqui, a riqueza não é bens material, não são os bens materiais. A riqueza aqui é permanecer firme. A riqueza aqui é ser fiel. Por muito menos tem pessoas agora assistindo ou acompanhando, querendo deixar tudo. Outros, eu vou dizer que ingenuamente dizem: Senhor, se não acontecer tal coisa, eu vou te deixar, eu não vou ser mais crente. Isso me permitem, me perdoe, mas é infantilidade espiritual demais. Quando a gente olha para a dureza daqueles que enfrentaram os leões, o Império Romano, a espada, a cruz, o empalamento, aqueles que estavam sob ameaça de morte 24 horas por dia e dizem: não negaremos.
por muito menos tem gente que diz: não quero mais não dá para mim. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Esmirna era conhecida como? Você decorou? Era a cidade conhecida como a coroa da Ásia. A coroação da Ásia. E Jesus diz: essa coroa é frágil. Eu vou dar para vocês a coroa da vida. A coroa que César não pode tirar de vocês. Sejam fiéis, e vocês não terão uma cidade de Esmirna como a coroa, mas vocês terão a coroa da vida. Isso o poder não compra, o dinheiro não compra, a fama não compra. Mas quem é fiel e continua sendo fiel até a morte, Jesus diz, vai ter a coroa da vida. Esmirna, juntamente com a igreja de Filadélfia, não recebe repreensão, apenas palavras de encorajamento, porque estavam vivendo dias difíceis, mas que permaneceram-se fiéis. E diz a história, para a gente encerrar, que o bispo Policarpo, que foi discípulo de João, diante da ordem de negar a Cristo, um senhor com 86 anos, e diante dos seus algozes que diziam: nega Jesus, porque Senhor é César. Você tem que oferecer incenso a César, você tem que dar glória a César. E aquele senhor, com toda a tranquilidade de quem serve a Jesus, de quem sabe para onde está indo, de quem não tem mais tempo a perder com as coisas deste mundo, com as bobagens e besteiras dessa vida. Tudo fica pequeno demais quando a gente encontra Jesus. Paulo chega a dizer que toda a posição e glória que ele tinha antes, ele diz: eu considerei como nada. E ele usa a expressão esterco, dejeto. Porque tudo perde, nada é mais valioso do que Jesus. Nada é mais valioso do que Jesus. E é por isso que o próprio Jesus diz: quem amar a sua vida mais do que a mim, porque ele é mais valioso do que a minha vida, do que as nossas vidas. E quando aqueles soldados disseram a Policarpo: nega Jesus, e este senhor de 86 anos disse: até hoje eu sirvo a ele. Ele nunca me fez mal. Como eu poderia agora negar o seu nome? Policarpo morreu. Mas morreu para quê? Porque a promessa de Jesus é: vou dar a você, Policarpo, a coroa da vida. Vou dar a você que está ouvindo agora, se você não rejeitar nem abandonar Jesus, como os crentes de Esmirna, como Policarpo, o bispo. Jesus está dizendo: vale a pena passar pelos sofrimentos, pela escassez, pelo abandono, pela exclusão. Mas se você permanecer fiel até a morte, você terá a coroa da vida. É uma carta que expressa este amor e reconhecimento de Jesus, que vê e está vendo que aquela igreja passa por momentos difíceis e traz uma mensagem de consolo. É assim que ele faz. Os momentos difíceis da nossa vida, enfermidade, de momentos que pessoas esquecem da gente. Deus permite, viu?
Às vezes Deus permite até que os parentes e amigos que eram próximos, parece que dá um branco assim, todo mundo esquece. Mas Jesus não. Jesus não abandona e não esquece. Mas ele diz: seja fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.